Fala Kids! No vídeo de hoje vamos tentar entender como funciona o Hatsu Bodhisattva do Netero, quais categorias essa habilidade faz uso, e essa é uma questão sem confirmação alguma. Não se teve explicação de quais categorias o Hatsu necessita. Sabemos que Netero é confirmado aprimorador, mas um Hatsu não precisa obrigatoriamente fazer uso da categoria do seu usuário. Não é porque o usuário é de uma categoria que seu Hatsu precisa ser dela também. Mas isso é o básico, eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Ao meu ver, Bodhisattva usa aprimoramento, mas no vídeo que eu menciono Netero e seu Hatsu rapidamente, teve escrito citando a ideia de não usar. Daqui a pouco eu abordo melhor sobre isso. A complicação do Hatsu Bodhisattva é que parece haver muitas categorias englobando ele, o que acaba gerando bastante dúvidas. É quase impossível esse Hatsu ser explicado na obra hoje em dia, então dependemos de databook para ver confirmações oficiais de como ele funciona. Por enquanto que a gente não tem esse databook, vamos especular, tentando ser o mais preciso possível. Antes de começarmos a tentar decifrar as categorias que ele usa, vamos falar o que sabemos desse Hatsu, como ele funciona e quais as suas variações. Como eu já mencionei, Guanin Bodhisattva é o Hatsu de Isaac Netero, o ex-presidente da Associação Hunter. Foi o único Hatsu apresentado por ele, mas essa habilidade apresenta algumas variações de golpe. O nome do Hatsu completo é Bodhisattva Guanin Type 100, dando a impressão que possui 99 ataques diferentes, fora o Mão Zero, que é um ataque extra da habilidade. Para usar esse Hatsu, Netero invoca uma estátua gigante de um deus budista. Essa estátua possui vários braços e tá aqui de onde saem as variações de ataque e o nome Type 100. Dependendo da forma que a estátua executa o ataque com seus braços, será um nome diferente para o golpe. Os ataques variam dependendo do conjunto de movimento que Netero faz. Netero, no seu primeiro ataque contra Meruem, executou um golpe chamado Primeira Mão. Ele juntou as palmas da mão e com isso a estátua replicou o movimento fazendo um ataque direto. Eu não mencionei ainda, mas a estátua copia os movimentos de mão de Netero. E Netero é capaz de fazer ataques em 1 milésimo de segundo, uma velocidade absurda. Graças a isso a estátua também faz ataques em 1 milésimo de segundo. Aí combina isso com vários braços que ela possui e vira um Hatsu de extrema potência. Outro ataque mostrado com esse Hatsu foi o Terceira Mão, que é um ataque de palma. Netero faz um movimento de palma e a estátua replica tentando esmagar seu oponente entre suas mãos. Aqui entra muito da questão da estatura. Por ser uma estátua gigante, esse tipo de ataque é possível. Além da potência que é dada por ser uma construção gigante, uma estátua gigante, ainda tem essa vantagem de conseguir cobrir os alvos com sua mão. E o terceiro ataque que Netero mostrou com esse Hatsu foi o 99 Mãos. Netero faz um movimento específico e a estátua desencadeia uma sequência de ataques em uma velocidade absurda e com extrema força. Pela lógica, são 99 ataques que a estátua fará. Nesse caso aqui, Netero não aplica 99 murros no vento nem nada assim. Ele apenas faz um movimento e a estátua já tem essa sequência de ataque pré-determinada no golpe. No golpe Primeira Mão e Terceira Mão, a estátua estava copiando os movimentos de braço do Netero, mas aqui nesse último isso não acontece. E o último ataque mostrado da estátua é o Mão Zero. Dá a entender que esse ataque é usado apenas em último caso, pois dá a entender também que drena toda a aura para ser executada. Netero nesse ataque levanta sua mão e parece concentrar toda a sua energia na estátua. Com isso ela dispara um feixe de aura com poder massivo e destrutivo. Esse é o ataque de maior potência da estátua. Porém, como eu disse, a aura do Netero após isso é toda drenada. Não é um ataque se sacrificando, ele apenas fica sem aura. Alguns dias de descanso e ele se recuperaria. Como eu falei, deve haver mais golpes não mostrados por Netero. Algo como 30 mãos, 31 mãos, 80 mãos e assim por diante. Até o 99. Mas esses ataques se resumem a golpes físicos deferidos pela estátua. Apenas o Mão Zero que usa um ataque de feixe de energia, um ataque de projétil. Esse é um dos Hatsus mais absurdos mostrados na obra, mas ele tem essa extrema força devido à capacidade do Netero. Um personagem sem a aura absurda que Netero possui e sem essa velocidade de ataque fazendo golpes a 1 milésimo de segundo, não teriam tanta vantagem com esse Hatsu. Seria apenas uma estátua gigante, precisando de muita aura para ser invocada e fazendo movimentos de ataques normais, sendo possível de se desviar. Então essa potência toda desse Hatsu é claramente devido ao nível extremo de Netero. Agora vamos para a polêmica do vídeo. Quais categorias esse Hatsu usa? Essa aqui é a parte complicada e que faltou uma explicação na obra. Algo importante de lembrarmos antes de ver isso aqui é que Netero é aprimorador. A tabela de Nen de um aprimorador é essa aí que está na tela. Netero tem muita aura, ultrapassa bastante os limites de um humano normal.
mas a tabela ainda existe. Então é algo a ser levado em conta, não podendo ser ignorada. A primeira questão aqui é se a estátua é conjurada ou emitida. No vídeo que eu mencionei, esse Hatsu teve alguns comentários escolhendo uma dessas duas categorias. E, incrivelmente ficou bem pareado. Metade acha que é conjurada, a outra metade emitida. Os comentários que citaram ser uma conjuração não explicaram porquê. Só comentaram o que achavam que era. E deve ser simplesmente pelo fato de ser uma estátua e não parecer ser feita de aura. Parece e não parece. Ao meu ver, faz mais sentido ser totalmente feito em aura, o que é uma característica de algo emitido, mas acharem que é uma estrutura, concreto, aço ou qualquer tipo de material, que é uma característica de algo conjurado, tem lógica também. Não é algo sem sentido achar que isso é uma conjuração. Lembrando que a complicação de conjuração é que se for conjurar um clone, ele terá que ser feito de carne e osso. Uma corrente, como o caso do Kurapika, ela terá que ser feita de ferro. Conjurações necessitam de conhecimento de um material para conjurar. Como eu tinha dito anteriormente, eu acho que Bodhisattva seja emitido. E nos comentários que acharam isso também citaram alguns pontos. Primeiro, o escrito mestre. Ele fez um comentário citando o que foi explicado na obra para se materializar algum objeto, conjurar um objeto. Para isso, deve-se ter todo um treino e conhecimento do objeto que irá conjurar, toda a sua estrutura. Tem alguns personagens que fogem à regra porque conjuram coisas impossíveis de serem estudadas, digamos assim. Ainda assim, é um ótimo ponto a se levar em conta. Mas o mestre também comentou algo que, por mais que seja meio estranho, faz sentido. A estátua aparece flutuando sobre o solo. O Bodhisattva ele aparece flutuando. Tudo bem que existem construções de emissão que não flutuam. Os macacos do Goreno não flutuam. Normal. Mas se fosse uma estátua conjurada, ela não podia flutuar. Isso aqui reforça a ideia de não ser conjurada. Vamos supor que ela seja uma conjuração feita de pedra. Ou até de aço, como as correntes de Kurapika. Seria impossível ela flutuar. Qualquer tipo de material que fosse usado para conjurar, ele não flutuaria. Então a chance maior é realmente ser emissão. Outro comentário é do escrito Necomantio, que fez um texto, mas ele sempre faz isso. O comentário dele é esse aí, vamos ignorar essa parte de cima, pois é sobre o Hanzo. Na parte de baixo ele cita a complexidade de conjurar uma estátua devido ao peso que ela teria. É um objeto muito grande, uma construção muito grande, o que necessitaria de muita aura para se fazer a conjuração. Com isso seria complicado usar outras categorias junto à conjuração. Fora que algo quase certo, não é confirmado, mas é bem provável, é que Netero use manipulação na estátua. E se realmente ele usa manipulação na estátua para a estátua seguir seus movimentos, Netero teria que fazer todo um malabarismo na tabela de Nen, o que é meio inviável. Ia ser conjuração, que está lá embaixo na tabela comparada a aprimoramento, e manipulação, que é o oposto também de conjuração, e lá embaixo se comparada a aprimoramento. Ia ser bastante complexo. Necomante usou como base a tabela de Nen para chegar na conclusão que a estátua é emitida. E eu também acho que seja emissão pelo fato da estátua ter sumido após Netero usar o Zero Hand, aquele ataque que drena toda a aura de Netero. Se fosse uma conjuração independente se o usuário está desmaiado ou sem aura, a conjuração vai se manter. Ela é uma estrutura física. No caso de emissão, por ser um esgotamento da aura, levaria ao sumiço da construção, que foi o que aconteceu. Algo emitido desaparece após o usuário ficar sem aura, ou até desmaiar. Totalmente o oposto de conjuração. Ao meu ver, tem mais fatos que mostram a estátua ser uma emissão do que conjuração. De todo modo, isso aqui é especulação. Ela pode muito bem ser conjurada, e como a habilidade da conjuração, ela imita os movimentos no Netero. Nesse caso aqui, nem manipulação usaria. E outra vantagem é que Netero poderia aprimorar ela. Conjurações, por serem algo físico, podem ser aprimoradas com aura. É o caso do clone do Castro, ele consegue aprimorar o clone. Já objetos emitidos não se pode aprimorar, porque seria colocar aura em cima de mais aura. O objeto emitido já é aura. Aí não tem como colocar mais uma aura, sendo a aura aprimorada nele. Se a estátua for conjurada, cai bem melhor, porque Netero poderia aprimorar ela e poderia não usar manipulação. Se limitaria à categoria conjuração e aprimoramento. Mas ao meu ver é emitida. Eu citei vários fatores aí que reforçam a ideia de ser uma emissão. O problema de ser emitida é a obrigação de se usar manipulação também. A estátua segue os movimentos de Netero. Se fosse conjuração, a habilidade da estátua podia ser essa. Mas sendo uma emissão, isso não é possível. O que já deixa Netero um aprimorador usando emissão e manipulação. Como eu tinha mencionado no vídeo do Hanzo, um vídeo nada a ver para eu falar de Netero, mas eu sempre faço essa bagunça. Eu começo com um tema e puxo outro. Fica bagunçado, mas eu acho que dá para entender o tema principal.
Mas então, como eu tinha mencionado lá, ao meu ver, Netero usa emissão para emitir a estátua, manipulação para controlá-la e aprimoramento nele mesmo. O escrito Necomantio do último comentário não acha que usa aprimoramento, porque Netero já usa muitas categorias e muita aura. Ele citou o treinamento de Netero e que a velocidade de ataque dele vem disso, do seu treino. Tem sentido, mas ao meu ver, Netero usa aprimoramento porque é a categoria principal dele. Se ele não usar, é como se ele ignorasse a categoria principal e focasse em outra. Um Castro da vida. Se não fosse para usar aprimoramento, compensava mais Togashi ter colocado ele sendo um manipulador ou emissor. Fora que, ao meu ver, independente se Netero treina a vida toda ou há um dia, um ser humano não supera uma formiga quimera. É claro que uma formiga quimera nas devidas proporções. Um ser humano forte não supera uma formiga quimera forte. E assim por diante. Um ser humano normal não supera uma formiga quimera normal. E Netero superou Meruem, pelo menos em velocidade de ataque. Isso aconteceu devido ao uso de aura e ao uso do Nen. Apenas no treino eu acharia impossível Netero superar a velocidade do Meruem. Graças ao Nen isso é possível. No caso, eu acho que Netero aprimora a velocidade de ataque dele, chegando naqueles níveis absurdos de milésimos de segundo em um ataque. Sem usar aprimoramento, Netero ainda ataca rápido? Sim. Mas acho que não tem como ultrapassar Meruem só no humanamente possível. Então, ao meu ver, ele se aprimora para conseguir fazer isso. O complicado é que usando aprimoramento já é 3 categorias sendo usadas: aprimoramento, emissão e manipulação. O escrito Necomantio se limitou a 2, que foi emissão e manipulação. E olhando por esse lado tá certo. O cara usar metade das categorias em um Hatsu de extrema força é um pouco demais. Se fosse um Hatsu fraco, o Hatsu saísse fraco, até que faria sentido usar muitas categorias. Porque aí não estaria dando muito certo. Mas já que é um Hatsu forte, usando 3 categorias é um pouco apelativo. Necomantio também citou restrições de Nen, mas o Hatsu já está muito complexo para se pensar isso, eu vou passar a ideia dessa possibilidade. Algo também muito mencionado é o uso de transmutação para dar forma à estátua. O zoado é que a categoria transmutação é a categoria dos erros. A mesma pessoa que sonhou que os Zoldycks de cabelo preto eram manipuladores e os de cabelo branco transmutadores, sonhou que transmutação gera forma de alguma coisa. Não existe confirmação nenhuma de transmutação gerando aparência de algo. Transmutação é fazer a aura copiar as propriedades de alguma coisa. Ponto. Acabou aí o que é confirmado. Aí teve essa ideia de Zen e Silva com cabelo branco são transmutadores, e para dar uma lógica do porquê eles são transmutadores, inventaram a ideia de transmutadores escultor. Ele esculpe a aura. No meu vídeo explicando o Nen de transmutação e aprimoramento, eu cito isso aí. Mas é o próximo vídeo que eu vou deletar, porque não tem confirmação disso, eu não sei nem porque eu fiz isso. Era informação de databooks. Mas quem fez o databook deve ter sido um autor de hentai, porque não tem nada a ver. Togashi não assinou esse databook, foi um aleatório que criou todas essas teorias. Aí nesse caso, Zeno fazia sua aura copiar as propriedades de um dragão, que é nada a ver. Por mais que o meu vídeo explicando transmutação esteja errado, eu menciono que não tem nada a ver isso de copiar a propriedade de um dragão, porque não tem mesmo. E o Silva copiava as propriedades de orbe de energia. Tem nada a ver também. Aí já que não tem nada a ver, inventaram isso de transmutação, criar aparência, esculpir a aparência. Que era o que diziam que Zeno e Silva faziam. Mas não existe confirmação disso, e do mesmo modo que Togashi detonou algumas teorias de Zeno e Silva sendo transmutadores, a ideia de cabelo, essa teoria também de transmutação, copiar, gerar a aparência de alguma coisa, não existe. Em nenhum momento da obra teve citação disso. O mais próximo é Maki, copiando as propriedades de fio. Mas uma coisa é copiar as propriedades, que é o que a categoria faz. Outra é dar aparência para a estátua. Ou dar aparência para o gorila, como é o caso que dizem que Gorei não faz. Isso aí não tem lógica. E ainda digo mais. Alteração corporal não teve confirmação até onde eu sei. Eu dei uma pesquisada rápida sobre isso e não confirmaram nenhuma alteração corporal como transmutação. Teve o Yuppie entrando nessa categoria. Mas o Yuppie tem Hatsus de explosão que pode muito bem ser um Hatsu de transmutação dele. Ele ser dessa categoria por causa desse Hatsu. E a alteração corporal ser conjuração. Mas isso aqui vamos ignorar por enquanto. Alteração corporal, transmutação, mesmo não tendo confirmação. Já a transmutação dá aparência para alguma coisa, aí já não existe. Isso aí não tem base nenhuma. E no apanhado geral, Bodhisattva do Netero fica com essas categorias. Entre emissão e conjuração, emissão foi a que fez mais sentido, é a que tem mais base. Manipulação é 99% de certeza que use. Só no caso da estátua ser conjurada e com habilidade específica, isso não usaria manipulação. Mas é bem pouco provável.
E aprimoramento eu não vejo por que não usar. É a categoria principal dele. O personagem que ignorou a categoria principal, que foi o Castro, virou motivo de piada. Então acho que Netero usa sim aprimoramento. E em relação à transmutação no Bodhisattva, nunca confirmaram nada de dar aparência. Ficou isso então, é uma emissão que é manipulada com o Netero se aprimorando. Certeza que é isso? Não, mas ao meu ver é o mais provável. Um adendo, um extra aqui. Eu já editei, já gravei, mas vi a thumb e vi o comentário do Necomantio. Aí vale a pena citar as porcentagens de cada categoria. Dando por porcentagem, digamos que Netero use 50% de emissão, porque o Hatsu gira em torno disso, 30% de manipulação e 20% de aprimoramento. Isso com base em 100%. Aí tem a divisão aí de porcentagens válida por categoria. Aí no geral dá um número legal. O adendo é só isso aí, valeu. Qualquer dúvida ou citações deixem nos comentários. E se o YouTube me mostrar eu respondo. O YouTube não mostra todos os comentários. Parece que quando tem uma sequência de comentários ele não mostra alguns. Não bota todos para aparecer. Eu só consigo ver se eu clicar no vídeo. Mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E espero que tenha dado para entender os pontos mencionados. Agora no final do vídeo eu vou mostrar para vocês um boxeador usando aprimoramento de velocidade de ataque. O cara superou o humanamente possível. E é isso, valeu, falou kids. King, I do or die king. I take purple to the head like a Viking. Free drinks to a head like a Siamese. We getting drunk in this motherfucker high key.